Eu sou o cara que pensa muito. Há aqueles que digam que eu penso demais, mas hoje eu não estou com a humildade necessária para dizer que eu penso demais. Hoje eu penso muito. É difícil ser um cara que pensa muito e estar em contato assim com o presente, sabe? Porque não tem muito o que pensar aqui, tá ligado? Aqui é só viver, experienciar, sentir, aproveitar e tem algum planejar. Mas nesse planejar não entra um pensar demais, é só um pensar. E você pode até olhar para trás, eu até olho para trás, pro passado, coisas que aconteceram, mas mais para pegar isso e guiar para o presente, sabe? Para o futuro. E é isso, não tem muito um trabalho saudável a ser feito. A gente vai pensando e fazendo, só que não demais. Demais é muito, demais é fora da curva, demais não encaixa. E como eu, estudante de psicologia, não consigo encontrar equilíbrio, um dos conceitos mais básicos, não básicos, mas tipo, mais cruciais, assim, que a gente coloca, que é estar em contato com o presente, né? Awareness, consciência, presença, seja lá o que for. E eu me vejo muito em contato com expectativas e a quebra delas. E ultimamente tenho pensado bastante até no suprimento delas. Porque vamos fazer um exercício aqui. Digamos que a solução das coisas seja fazer muitas expectativas. E aí dessas muitas expectativas, você vai pensar em tudo, né? Criar bastante expectativa, só que pensando em um cenário em que as expectativas são cumpridas e não são, nesse cenário em que elas não são, você não vai se dar bem, né? Você vai ter muitas expectativas e você se guia pelas expectativas. Você coloca a sua intencionalidade nesse tempo, nesse esforço, nessa energia, nesse dinheiro, seja o que for. E ok, a gente já viu que colocar muitas expectativas não é uma solução, né? Porque você cria muitos modelos em como as coisas deveriam estar sendo e não estão. Em algum momento não vão ser assim. Pode até ser que você seja um cara muito sortudo, mas nunca, nunca ocorreu alguém que seja tão sortudo assim, saca? E mesmo que eu tenha ocorrido, a chance de ser você é muito baixa. Mas tá, o caminho com muitas expectativas não é. Vamos pensar o caminho com baixas expectativas, que você coloque poucas, algumas, em certas coisas. Vamos dizer que seja muita expectativa em, em pequenos elementos, em poucas coisas, poucos significados. Uma muita expectativa em se realizar profissionalmente ou em formar. É, bom, se for muita expectativa, mesmo que seja em poucas coisas, ou em uma única coisa só, eu acho até pior. Você tem mais chance de dar errado, tipo, você apostou tudo em uma coisa só. A galera que entende de bet aí deve saber que botar R$ 1.000 na vitória do Vasco, da Gama, nem sempre é uma boa escolha, né? Talvez nunca. Então vamos para pouca expectativa em muitas coisas. Talvez isso seja apatia em algum momento. De se você liga, você tem expectativa, certo? No caso, se você tem expectativa, você se importa. E se essa é a sua forma de se importar, se importando pouco com as coisas ou esperando pouco delas, isso guiando sua intencionalidade, não vai ser tão legal, porque diz muito de você, né? Do o que você espera do mundo e talvez até o seu esforço para o mundo. Se você tem pouca expectativa sobre as coisas,
Eu acho que isso já é um caminho para você se colocar de uma maneira pobre diante das coisas. E não vou nem falar de pouca expectativa em pouca coisa. É existir pouco no mundo, né? Então, feito esse exercício aí dessas quatro possibilidades de existir com expectativa, eu cheguei à conclusão de que é melhor viver sem expectativas. Mas como eu vou fazer isso, velho? Um cara que pensa tanto, qual é a maneira prática de colocar isso? É, é a melhor, sem dúvida. Se as coisas saírem bem, você não tem expectativa quanto aquilo, então é o que é. Se saírem mal também. E talvez até esse exercício diga mais sobre sua intencionalidade, a axiologia que você coloca nessas coisas que o mundo te devolve. Tipo, você faz uma coisa e o mundo vai te devolver o cumprimento da expectativa ou não. Tipo, qual é a consequência? E talvez a coisa esteja mais aí, né? Em como você recebe para onde foi a energia do seu trabalho. E às vezes você colocou muito trabalho e foi para nada. Esse cenário aí é duro, duríssimo. E como é que a gente vive bem com isso? É, me deixa puto pensar que é realmente estar bem com as coisas. Os hippies estavam certos. É não ter expectativa, velho. Eu acho que nessa forma como você se coloca no mundo, que as coisas têm que acontecer. E não como o mundo se coloca pra você. Saca? É uma questão de se colocar ativamente nesse espaço. E esse espaço existe, seja um espaço físico, um espaço de tempo, um espaço de energia, de atenção. O que você passa o seu dia fazendo, o que você passa o seu dia falando. Isso são espaços. E eles vão falar sobre você. Esses espaços, a forma como você interage com eles, vão falar pra você. E eu acho que você tem que saber ouvir, entender, ler e responder. Eu recebi uma notícia muito boa nos últimos dias. E aí minhas expectativas, que não existiam na época, começaram a existir um tanto assim. De, pô, eu não esperava isso nessa área de minha vida e chegou, então, coisa boa, né? Mas aí eu comecei a pensar nisso como um cara que pensa muito. E depois chegou outra notícia boa. Só que dessa notícia boa, agora que eu já tinha tido uma, eu comecei a comparar, né? Aí eu falei, pô, essa nova poderia ser. Poderia ter recebido essa segunda antes, né? Seria muito melhor. E aí eu comecei a. Na minha cabeça, né? Já tá me colocando mal na forma como eu tava. Porque aí, mesmo eu tendo recebido duas notícias boas, por essa segunda ser melhor, na minha opinião, essa aqui já era ruim e tava quebrando minha expectativa pós-criada sobre essa coisa que eu nem esperava. Então, até quando as coisas vêm como surpresa, eu consigo estragar pensando. Que merda, né? Como eu queria ser um peixe. Mas aí também tem uma coisa bonita, né? É um esforço, ok, mas eu sei qual esforço fazer. Eu recebi duas notícias boas, cara, pra quem não tinha nenhuma. Saca essa mudança de perspectiva? Eu não preciso olhar assim. São duas coisas que estão aqui. Pra quem não tinha nada, eu tenho isso. E infelizmente, a gente tem que se colocar no espaço, porque se eu estivesse aceitando como esse espaço se impõe em mim, que é como eu já pensava antes, né, de
colocar aqui o que é bom e o que é ruim, eu tive que me colocar ativamente, né? Colocar energia para pensar sobre isso. E eu diria que é uma energia válida, né? Para olhar para as coisas com otimismo. Até porque, se liga, eu tava escutando uma música do Radiohead. Era Weird Fishes and Apology. Eu acho que é isso o nome. Enfim. E aí a música fala sobre uma experiência de um cara com peixes estranhos. Ele tá no fundo do mar e o peixe olha pra ele. E aí ele começa a seguir o peixe, ele fica meio na indecisão se segue ou não. E tipo, isso pra mim tinha maior significado assim na minha vida sobre como eu deveria, sobre um momento da minha vida que foi difícil e sobre seguir esse peixe mesmo não parecendo a coisa certa e sobre cair no fim do mundo na esquina dele e ser comido pelos vermes. Então, isso falou comigo de formas estranhas, né? Porque é uma música só sobre peixes. E é de onde vem essa interpretação de uma música sobre peixes. Eu tinha uma expectativa de que uma música assim tinha que falar sobre alguma coisa, né? Ela tem que estar contando sobre algo. Tem que ser algo mais do que peixes. E às vezes a música tava falando só sobre peixe. Mas minha expectativa sobre a coisa criou tudo isso. E elas são só o que são, né? Então, é, é basicamente ter paz na forma de pensar. Eu não acho que eu vou conseguir mudar esse jeito de ser e ser de outra forma, pensar pouco. Mas para uma pessoa que pensa muito, eu acho que eu tenho que pensar das maneiras certas. Se eu vou fazer essas interpretações de qualquer forma, Gabriel, existe um mundo que peixes são só peixes. Ou que eu não preciso ter expectativas sobre as coisas, elas não precisam ser cumpridas. Escolha a filosofia que você quiser, mas faça alguma crítica sobre tudo que te incomoda ou que te satisfaz. Às vezes isso pode falar muito sobre você, pra você, e até te ajudar a viver melhor, quem sabe. Mas eu não aprendi a viver melhor com isso. Isso é só reflexão mesmo.